Bom, pessoal, como nós já adiantamos para vocês, né, no início da última aula, né, nós vamos falar aqui sobre as finalidades das cláusulas penais. Mas, como eu disse, né, nós já tínhamos adiantado isso para vocês quando começamos a falar sobre cláusula penal. Eu só vou pedir atenção mais uma vez, porque todo mundo lembra o caráter de sanção da cláusula penal, mas as pessoas esquecem, né, dessa pré-fixação de perdas e danos. Eles só vão lembrar dessa prefixação lá quando estão lá na frente falando sobre inadimplemento. Então, vou colocar aqui para vocês, né, os dois caráteres. Agora nós vamos estudar, né, um pouquinho mais pausado, um pouquinho mais a fundo do que falamos lá. Então, esse caráter de sanção é um caráter de penalidade mesmo, né? É chegar para o devedor em mora e falar assim, ó, devedor, se você não pagar até a data, isso vai ficar caro. Né? Você vai pagar um acréscimo só pelo fato de não ter cumprido a obrigação no tempo, lugar e na forma convencionados. Então, só por causa disso, você vai ser penalizado com um extra. Então, tem esse caráter de sanção, porque, salvo engano, ninguém gosta, né, de pagar multa, não. Tá certo? Então, tá lá, né? Sob pena de perdas e danos, juros, correção monetária, honorários advogatícios, né? E a famosa multa que nós estamos falando aqui. Agora, tem o lado da pré-fixação de perdas e danos, né? Como nós tínhamos falado para vocês. Então, pré-fixação de perdas e danos, aí é você cientificar o devedor que, se tiver o inadimplemento, se tiver o fim do contrato sem o pagamento, o valor mínimo que o devedor deve pagar ao credor será o valor fixado, né, nessa cláusula penal. Então, ela tem uma finalidade tipo um tabelamento, né? Tipo um preço das perdas e danos. Não interessa se o cidadão teve perdas e danos ou não. Isso é indiferente. Mas esse valor vai ser pago, né, para custear esses prejuízos. Então, é isso que está lá, inclusive, no artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo, né? Porque tem um fundinho aqui também, né, de sanção. Tem sim, mas não é o principal. O principal é fixar os prejuízos aqui, tá certo? Então, dupla finalidade: sanção e prefixação de perdas e danos aqui, certinho? Deixa eu ver se eu tinha colocado. Uma coisa que eu devia ter chamado a atenção e não chamei, pessoal, só falei aqui, ó, quer ver? Aqui eu falei em caso de mora, vocês estão vendo aqui. Então, essa sanção em caso de mora, essa prefixação vai ser em caso de inadimplemento, tá certo? Então, agora eu estou tentando me lembrar se eu chamei atenção lá na frente. Eu acho que sim, mas se não, vocês já estão avisados aqui. Então, Roberto, você falou que essa cláusula penal tem essa finalidade, né? No caso de rompimento do contrato, né? A multa por inadimplemento, né? De pagar os prejuízos que o credor terá ou supostamente terá. Mas e se houver risco de os danos serem ainda maiores? Pessoal, se o credor quiser se resguardar quanto a isso, né, para que tenha a multa, sim, mas pode ser que eu tenha prejuízos maiores, basta o credor, né, e na verdade são as partes, né, porque isso precisa constar no contrato, fazer uma ressalva, né, de que essa cláusula penal não será, né, considerada para pré-fixação de perdas e danos. Se faz essa ressalva no contrato, quer-se dizer o seguinte: olha, se eu tive prejuízos maiores, eu vou resguardar o direito de cobrar, tá certo? Então, é isso que está lá no parágrafo único do 409. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, né, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se for convencionado, o nosso credor pode sim cobrar valores acima da cláusula penal. Perfeito? Então, aí é questão de quando vai se redigir o contrato, as partes entrarem num consenso. Vamos fixar uma multa alta para que ela sirva de prefixação. Tá, mas aí se o cara não teve prejuízo? Ah, não, então vamos abaixar o valor da multa. Tá, mas e se ele tiver prejuízos altos? Então, isso é uma coisa que precisa ser debatido quando as partes estão fazendo o contrato.
fixar uma cláusula penal alta, né, para não ter discussão de perdas e danos, ou deixa baixa e faz a ressalva para cobrar o excedente, aí cada um vai entender o que é necessário para o seu caso concreto. E aqui que está aquilo que eu tinha falado, né? A sanção, né, ela tem esse caráter praticamente para o caso de mora, né, uma advertência, e caso de inadimplemento, a multa, né, a cláusula penal serve mais como pré-fixação de perdas e danos. Por isso que se fala em cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória, tá certo? Que na prática a gente fala muito, né, em multa moratória e multa rescisória. Então tem várias nomenclaturas, né? A nomenclatura científica que foi utilizada é cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória, tá certo? Isso que eu falei para vocês também faz parte dos julgados do STJ. Enquanto a cláusula penal compensatória, que é aquela rescisória, que é a de quebra de contrato, de inadimplemento, funciona como pré-fixação das perdas e danos, a cláusula penal moratória, combinação contratual de uma multa para o caso de mora, serve apenas como punição pelo retardamento do cumprimento da obrigação. Nada de achar, né, que a multa moratória seria uma pré-fixação, gente, porque essas multas são pequenininhas. Tá? A multa moratória, por exemplo, de condomínio é 2%, de Código de Defesa do Consumidor é 2%, então elas são pequenininhas. É só um puxão de orelha mesmo, certinho? Então tá bom. Na aula que vem, nós continuaremos a falar sobre cláusula penal.